Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Live DPE. Dessa vez a primeira de 2021. E dessa vez nós vamos falar sobre o direito do consumidor na compra de lotes e terrenos no Tocantins. Eu vou apresentar um pouquinho o projeto enquanto o pessoal vai chegando. O Dr. Marlon Musa, o nosso convidado, também vai chegando para a gente começar essa conversa sobre os direitos do consumidor na compra de lotes e terrenos no Tocantins, nessa primeira edição do Live DPE de 2021. Meu nome é Patrícia Strower, eu sou jornalista lá na Defensoria Pública do Estado Tocantins, trabalho na comunicação e eu vou estar acompanhando vocês nessa primeira edição do Live DPE. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo no áudio? Se vocês puderem fazer um sinalzinho aí pra gente, saber como é que estamos. Certo, então vamos continuar. Meu nome é Patrícia, eu faço parte da comunicação da Defensoria Pública do Estado Tocantins e hoje à tarde eu vou estar acompanhando vocês nessa live DPS sobre direitos do consumidor na compra de lotes e terrenos no Tocantins. O nosso convidado de hoje é o defensor público Marlon Luz, que está à frente do Núcleo de Defesa do Consumidor, né? Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor na Defensoria Pública do Estado Tocantins. Sobre o Live DPE. O Live DPE é um projeto da comunicação da Defensoria Pública do Estado Tocantins, da instituição, onde nós trazemos defensores públicos e defensoras para falar sobre temas de interesse dos nossos assistidos e das pessoas que acompanham a gente nas nossas redes, né? Então, o tema de hoje é direito do consumidor na compra de lotes e terrenos no Tocantins. Teve uma decisão recente sobre esse tema aqui no Tocantins, então a gente vai ajudar você a entender um pouquinho mais sobre essa questão. Deixa eu ver se o Dr. Marlon já pediu para participar aqui, ou se a gente consegue chamar ele, né? Dr. Marlon, clica aí na carinha. Opa! Meu Deus, vim parar em outro lugar. Vamos ver aqui os convidados. Dr. Marlon. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da nossa transmissão, vocês podem enviar um comentário que a gente vai estar lendo e vai ajudar a sanar esses questionamentos. Não é isso, doutor Marcos? Olá, tudo bem? Como vai, Paty? Tudo certo. Doutor? Certinho? Certinho. Já vamos começar logo com as perguntas, que é para o pessoal também acompanhar. A Kaline está aqui. Seja bem-vinda, rindo dos filtros que eu ativei sem querer. Certo. Doutor, qual o primeiro cuidado que uma pessoa deve ter ao pensar em comprar um lote? Paty, é o seguinte, em primeiro lugar, boa tarde aos colegas que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Esse é um bate-papo que se originou de uma série de demandas individuais, sabe, Patrícia, que vem se avolumando na Defensoria Pública. Então, os colegas no interior, aqui na capital, já ajuizaram muitas ações nesse sentido. O que acontece? A situação prática ela é muito simples. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. É? Legal. Estou vendo que já tem umas perguntas aqui, depois a gente vai tratar uma por uma. Pessoal, a grande questão é o seguinte. O nosso assistido, ele compra um lote, normalmente em parcelas bem suaves, 100, 150 reais, e com prazo de pagamento bem elástico, entre 10 e 15 anos. Na hora da compra, Patrícia, tudo certinho. O cafezinho tá quente, o pão de queijo tá cheiroso, tá uma beleza, tem até abraço na hora da compra. Beleza, fechou a compra. O problema é quando o assistido não dá conta de pagar. Isso tem sido recorrente na Defensoria Pública. Não deu conta de pagar, às vezes ele já pagou aí durante 5 anos. Pagou muito tempo. Não deu conta de pagar, ficou desempregado, aí ele vai até a loteadora para negociar. É aí que começa a via-cruz do nosso assistido. O que acontece nos contratos? Primeiramente, tem uma cláusula de retenção. Ou seja, se você pagou 5 mil reais, mais ou menos, num lote de 10 mil, tem contratos que prevê uma retenção de até 50%. Ou seja, R$ 2.500 você já perdeu. E aí tem uma cláusula penal, que normalmente está nesses contratos, que é de 10% do valor atualizado do contrato. Por exemplo, se esse contrato é 10 mil reais, atualiza, vai para 15, R$ 1.500, já abate.
tem uma tal de uma indenização de fruição, que é muito cobrado. Ou seja, quando a loteadora ela abate todas essas despesas que estão previstas em contrato, via de regra, o consumidor ele fica devendo. Ele não recebe absolutamente nada e, às vezes, ele ainda fica com uma dívida. Ou seja, ele paga um lote por 5 anos, paga, às vezes, mais da metade do valor do lote. Na hora de negociar, ele não recebe nada e ainda fica com a dívida. É uma situação surreal, mas ela é decorrente de contrato. Ou seja, a loteadora não tira da cabeça dela esses abatimentos. Estão todos em contrato que o consumidor assinou. Por isso, os questionamentos, várias ações individuais já foram propostas e até que finalmente a gente chegou a uma decisão que eu posso dizer que é uniforme para o estado todo. Certo, doutor. E qual foi essa decisão? O que acontece, Patrícia? Deixa eu contextualizar aqui rapidamente, tentando sair um pouquinho do juridiquês. Isso aconteceu lá em Porto Nacional, foi em 2015. Foi um consumidor, ele entrou com uma ação para questionar exatamente esses abatimentos que eu acabei de falar. A sentença foi favorável a ele e o juiz falou o seguinte, a sentença saiu em 2017, o juiz falou o seguinte, olha, loteadora, você pode reter 20% do valor daquilo que foi pago e nada mais. A loteadora recorreu para o Tribunal de Justiça e aí teve uma decisão do Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública ela entrou em 2017, ou seja, ela não patrocinou a causa. Ela entrou em 2017, quando uma decisão do Tribunal de Justiça chegou e disse o seguinte, olha, através de um incidente que a gente chama de RDR, que é um incidente de recursos repetitivos, que é uma forma de decidir de maneira uniforme para todas as ações. Quando o desembargador ele recebeu essa ação, ele suspendeu todas as ações individuais no Estado. Isso aconteceu de agosto de 2017 até agosto de 2018. E aí houve 3 decisões do Tribunal de Justiça. A segunda delas foi muito prejudicial ao consumidor. O que o tribunal falou? Durante o transcurso dessa ação, entrou em vigor uma lei nova, que é a chamada Nova Lei do Distrato Imobiliário. Essa lei ela foi publicada no dia 28 de dezembro de 2018. Essa lei é um demônio para o consumidor. Ela é horrível para o consumidor. Ela coloca o consumidor numa situação de extrema desvantagem. Eu acredito que ela vai ser questionada, inclusive, a sua constitucionalidade. Mas até lá ela está em vigor. E o tribunal aplicou essa lei para esses casos que estavam pendentes. E arrebentou o consumidor. Foi onde a Defensoria Pública entrou. Pediu o ingresso no processo, que a gente chama como amicus curiae, como amigo do juízo, entrou no processo e falou, olha, juiz, essa lei nova ela não pode ser aplicada. Ela não pode ser aplicada porque ela é prejudicial ao consumidor. Ela o coloca numa situação de excessiva desvantagem. E aí essa questão ela foi rediscutida novamente após a apresentação desse recurso por parte da Defensoria Pública e 7 desembargadores mudaram o voto. Já haviam votado, mudaram o voto. E disseram, beleza, Defensoria, não vamos aplicar essa lei mais a esses contratos que foram firmados até 27 de dezembro de 2018. A partir daí, não. Já incide a nova lei, mas que a grande maioria dos contratos que estão na justiça são ações de contratos até da década de 90, 1900 e alguma coisa, enfim. E aí a gente teve essa decisão do Tribunal de Justiça que foi muito interessante para o consumidor, muito interessante. A partir de agora, existe pelo menos uma luz, a possibilidade do consumidor ser ressarcido de algo que ele pagou. Tinha casos, Paty, que o consumidor ele tinha pago quase 80% do lote e ele perdia literalmente tudo. Perdia tudo, não recebia absolutamente. A grande maioria dos casos, o consumidor ele sequer procurava a loteadora. E por um motivo muito simples. Ele tinha certeza que ia sair de lá devendo. Então ele deixava de mão. O que a loteadora fazia? Pegava o lote. 5 anos depois o lote já era outro valor. Estava super valorizado. E revendia de novo. E ficava com tudo aquilo que o consumidor pagou através de um contrato. Porque,
obviamente que a ação da loteadora ela é legal, porque ela é lastreada em todo um contrato, com as cláusulas lá, onde o consumidor assinou. Então, ela faz isso baseado no contrato. E o consumidor, ele tinha seus direitos bastante desrespeitados. Eu acredito que essa nova lei do distrato, ela vai ser questionada, porque ela é muito ruim para o consumidor, mas para os contratos que foram assinados antes de 2019, ela não vale. Isso no estado do Tocantins. Ela não vale. Certo, doutor. Segundo essa decisão, né, quando a pessoa já pagou 25% do valor contratual, né, ela tem direito a receber 75%, né, do que já foi pago. É isso? Eu estou com uma tabelinha aqui que a gente fez, inclusive para as nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, né, já vai lá, aliás, já vê aqui, né, a nossa tabelinha que tem essas informações. Oi, doutor. Pois é, então eu vou ler aqui, ó. Quando a pessoa pagou 25% do valor contratual, a imobiliária tem direito a reter 25%. Quando a pessoa pagou de 25% a 50% do valor do contrato, né, a imobiliária tem direito a reter 17%. Quando a pessoa pagou de 50% a 75%, né, do valor contratual, a retenção vai ser de 15%. E quando foi acima, o valor pago já está acima de 75% do valor do contrato, a retenção só pode ser de 10%, né? Então, tá tudo aí nas nossas redes sociais. Então, quem quiser, só dá uma olhadinha na tabela de desistência de compra de lote. Eu vi um post, Paty, só te interrompendo, que foi feito pela comunicação, ficou muito esclarecedor. Que, inclusive, foi divulgado nas redes sociais, ficou muito legal. Olha o que o tribunal disse. O tribunal, quando julgou esse recurso da Defensoria Pública, ele firmou, em tese, 8 regramentos, 8 teses. A primeira tese, ele diz o seguinte: olha, essa decisão ela somente se aplica para os casos de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda que acabou sendo rescindido por culpa do comprador, que ele deixou de pagar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o tribunal entendeu que essa relação entre loteador e comprador é uma relação de consumo. Por que isso é importante? Quando se diz que é uma relação de consumo, Patrícia, incide todo o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que protege o consumidor de cláusulas abusivas, de cláusulas que são manifestamente ilegais. Então, isso é muito importante. Então quando entendeu que era uma relação de consumo, mesmo que esteja no contrato, se vai contra o Código de Defesa do Consumidor, o que vale é o Código de Defesa do Consumidor, é isso? Exatamente, exatamente. Quando o tribunal diz que essa relação ela é de consumo, ou seja, ela não é uma relação civil, a gente faz um contrato, é uma relação civil. Essa relação ela é disciplinada pelo Código Civil, ou seja, é uma relação entre iguais. Mas quando o tribunal fala que essa é uma relação de consumo, é uma relação de uma norma que protege a parte mais fraca, que é o consumidor. Aí que entra o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aquelas cláusulas, essas cláusulas que prevêem uma desvantagem excessiva para o consumidor, o artigo 51 do Código fala o seguinte: essas cláusulas elas são abusivas. Elas devem ser excluídas do contrato. Ainda que o consumidor tenha assinado. essa cláusula não vai obrigá-lo. O terceiro ponto que o tribunal falou, ele diz o seguinte: olha, esse é um contrato de adesão. O que se implica dizer que isso é um contrato de adesão? Significa dizer que o consumidor ele não tem a prerrogativa de discutir cláusula a cláusula. Ele simplesmente tem a liberdade de assinar ou não. Ou seja, naquele pacote ali vai um sem número de cláusulas leoninas, cláusulas que beneficiam só a loteadora, cláusulas que praticamente o prendem àquele contrato. Se ele tiver que sair, ele está arrebentado, ele está morto. É o que está acontecendo agora. Ou seja, pagava quase 80% do valor do contrato e se perdia praticamente tudo. Porque as cláusulas, elas arrebentavam com o consumidor. Aí o tribunal falou: olha, esse contrato é de adesão.
Ou seja, o contrato de adesão é aquele que é feito por uma das partes e imposto a outra. Isso também foi muito interessante. Mas o tribunal foi mais longe. Ele avançou. Ele disse o seguinte: olha, direito de retenção. A nova lei do distrato, que é de 28 de dezembro de 2018, ela estipulou um teto para o direito de retenção das loteadoras. Falou, loteadora, você pode reter uma parte daquilo que o consumidor pagou. É razoável que assim seja. Mas esse direito de retenção ele tem um teto de 25%. Ah, mas é muito. Não, é razoável. É razoável por quê? Porque a loteadora também tem gastos. Ela tem gastos com divulgação, com publicidade, com questões tributárias, administrativas, enfim. Ela se organizou para fazer aquele lançamento. Então é razoável que ela seja ressarcida também. O que mais que ela pode reter do consumidor? Segundo esse julgamento agora, nada mais. Não retém nada mais. Aquela cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado do contrato, indenização de fruição. Olha que interessante. O tribunal falou o seguinte: olha, essa indenização de fruição, a loteadora pode até cobrar, desde que ela prove que o consumidor ele teve algum proveito econômico com esse lote. Por exemplo, no período de inadimplência, ele morou nesse lote, ele alugou, ele explorou economicamente, comercialmente esse lote de alguma forma. Se a loteadora não provar, ela não pode cobrar essa indenização de fruição. O tribunal deixou muito claro isso. Como, via de regra, o nosso assistido ele não constrói, ele tem muita dificuldade de construir, se ele construir, ele vai ser obrigado a pagar essa indenização de fruição. Se ele realmente construiu e morou durante o período de inadimplência, o que é muito razoável. É uma espécie de aluguel. Tá? Isso é calculado caso a caso. O teto é de 75 centésimos% do valor atualizado do contrato, a contar da data em que ele se tornou inadimplente, que é uma espécie de aluguel que se paga. Outra coisa que o tribunal andou muito bem e deixou isso muito claro. Qual era a decisão anterior, antes do recurso da defensoria? Olha, é o seguinte, o tribunal falava o seguinte para o nosso assistido: olha, você tem direito de uma parte daquilo que você pagou. A questão é o seguinte: você só vai ser ressarcido de maneira parcelada, em 12 meses. Você pagou 10 mil reais, e aí, com os abatimentos e tal, sobrou aí R$ 1.000 para você receber. Tá no lucro, benza a Deus. Sobrou alguma coisa. Geralmente não sobra. Sobra dívida. Mas beleza, sobrou R$ 1.000. O que é que o tribunal dizia antes? Olha, consumidor, você vai receber esses R$ 1.000, mas você vai receber isso em 12 vezes. Se o loteamento, veja bem, em 12 vezes, e ainda tinha um período de carência, também de 1 ano. Ou seja, passado 1 ano, você ia receber isso parceladamente, em 12 vezes. Com julgamento, a defensoria questionou isso aí e o tribunal refluiu e disse o seguinte: não. O pagamento ele é parcelado. Agora, a restituição daquilo que foi pago, ela tem que ser feita de maneira imediata. Ou seja, se você tem direito a R$ 1.000 de ressarcimento, de restituição, esse valor tem que ser pago de uma vez só, imediatamente após a rescisão do contrato. Então, não tem um prazo de 15 dias, de 1 mês, de um ano? Não tem parcelamento. Antes tinha, que é a nova lei do distrato, que é uma lei do demônio, ela estipula 12 meses. E veja bem, se esse loteamento ele não foi concluído ainda, tem que esperar a conclusão do loteamento, a entrega formal do loteamento, um prazo de 6 meses de carência, e aí que começa a incidir o parcelamento. O que acontece nesses casos? Está forçando a loteadora a falar o seguinte: olha, você vai receber, sabe Deus quando. Você quer receber antes? Então tá bom, eu vou te abater mais 50%. Então aqueles R$ 1.000 que você tinha para receber e que você receber parceladamente, eles podem até te antecipar, mas vai te cobrar pelo menos uns 50%. Entendi. Doutor, agora uma dúvida. Essa questão, essa decisão, ela só se aplica às relações de consumo entre uma loteadora
e uma pessoa física, ou no caso de duas pessoas físicas, por exemplo, eu fui lá, comprei o lote do Beltrano, e ele me parcelou esse lote em 30 vezes. A gente fez o contrato, registrou em cartório, e aí eu desisti de comprar esse lote dele, eu já tinha pagado 10 parcelas de 30. E aí, Não, como é que fica essa o caso? essa decisão não se aplica para essa situação em particulares. Porque aí as partes elas estão numa situação de equivalência, não é uma relação de consumo. Você entendeu? É possível, e muitos assistidos fazem isso, repassam um lote para um terceiro, que repassa para um quarto. Às vezes está na oitava sequência da cadeia. Um repassa para o outro, que repassa para o outro, através de uma cessão de direitos. Só que a relação entre particulares é regida pelo Código Civil, não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, esse acordo ele não se aplica para essas questões. Só se aplica para a relação entre a loteadora e o consumidor, que adquiriu diretamente da própria loteadora. E olha que interessante. A loteadora ela cobrava do nosso assistido a taxa de corretagem. Aí a gente estava discutindo, mas peraí, como é que vocês vão cobrar essa taxa de corretagem? O corretor, ele trabalha para vocês, ele não trabalha para mim, consumidor. Por que você vai me cobrar essa taxa de corretagem? É como se você fosse uma loja, Patrícia, ia comprar uma roupa, sei lá, e ele te cobrasse a comissão da vendedora. Mas peraí, a vendedora trabalha para vocês. E isso era cobrado de assistidos. Inclusive, tem ações individuais onde a gente questiona isso e pede a devolução desse valor. E valores altos, R$ 1.800, R$ 2.000, valores bem altos em relação a essa taxa de corretagem. A gente já discutiu muito isso. Essa taxa, a cobrança dessa taxa é ilegal, é abusiva, e ela somente é aceitável se ela for embutida no preço do contrato. Porque ela é embutida e aí ela é considerada como abatimento de prestação. Aí beleza, aí pode. Mas não é o que acontece. Eles Que não dizem... pode é o lote ser 30 mil e você pagar mais 3 mil de corretagem. Isso é natural. Eles cobram naturalmente isso. Naturalmente. E via de regra, a cobrança disso aí é à vista. É como se fosse um sinal. Só que não abate nada do valor do contrato. Se não abater, é ilegal. O consumidor tem que ser restituído desse valor. E a gente tem várias ações nesse sentido. Isso chegou a ser discutido no tribunal. Certo. Então, você que vai comprar um lote, fica de olho, né? Evitar se aparecer. Por exemplo, eu vou lá comprar um lote e eles querem me cobrar isso. O que é que eu faço? Não paga. Não paga. Mas eu quero lote, mas eu não quero pagar isso, porque eu sei que não é, que é ilegal. O que eu faço? Eu procuro a defensoria. Procura a defensoria. Você pode procurar. Se você tiver entre aqueles critérios de hipossuficiência, procura a defensoria pública que você vai ser orientado. Se não, se você tiver condições financeiras, procura um advogado. Mas não vá sem orientação. Não vá. Porque depois que você assinar esse contrato, é muito complicado a restituição. É demorada, só judicialmente. Uhum. Então, a orientação, e eu já falei isso várias vezes quando a gente discute essa matéria, hoje, para o nosso assistido, se você tem um lote, você quer negociá-lo, se informe antes. Não vá sozinho até a loteadora, porque o que acontece, Patrícia? Eles estão fazendo um novo contrato com o assistido. O assistido vai lá e fala, eu quero desistir, porque eu não estou conseguindo pagar e tal. Não, aí a loteadora faz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova pactuação aqui. Vamos fazer uma nova pactuação, eu vou te dar uma carência aí de 6 meses para você pagar. Nosso assistido sai lá rindo à toa. O problema é que quando ele assina um novo contrato, ele já assina sob a disciplina de uma lei nova, que é muito ruim para ele. Se ele conseguir pagar, beleza, o lote é dele e tal. Agora, se ele não conseguir pagar, Patrícia, ele está ferrado. Então, ainda que tenha esse pacote de bondades, que é essa renegociação, esse novo contrato, carência, tudo parece um mundo perfeito. Mas isso é uma grande cilada. Eu falo, não caiam nessa. Se informe primeiro, procure a Defensoria Pública, o Ministério Público, procure um advogado da sua confiança, mas se informe antes. Se informe antes. Tanto antes de contratar, fazer a compra de um lote, veja a questão de prazo, juros, quanto na hora de você rescindir um contrato. Essa é a orientação. Certo.
Doutor, e ainda sobre essa questão, né, da taxa de corretagem, vale sempre lembrar que em questões de abuso, né, nas relações de consumo, a pessoa pode procurar o PROCON, né, e denunciar essas questões de irregularidades. O PROCON também tem esse poder, né, de investigar Sim, e, sim, o PROCON, como o tribunal já pacificou que isso é uma relação de consumo, obviamente que entra todo o microsistema de proteção e defesa do consumidor. E o PROCON pode, inclusive, aplicar multas para essa loteadora. Então, é válido demais também procurar o PROCON, não só para se informar, mas para denunciar essas práticas abusivas. certo. Doutor, e agora a gente tem várias perguntas já que chegaram aqui na nossa live. Tinha outras que a gente já tinha recebido também, então vamos para as Só perguntas. vamos responder as perguntas fáceis, viu, Patrícia? Aquelas que são complicadas, a gente passa. Não, as que for complicada, a gente É, orienta a procurar a Defensoria Pública a falar diretamente, a explicar o caso tintim por tintim, porque a gente sabe que tem é. algumas questões, né, que os pormenores que dão todo o ar Nada, da vamos orientação. Então não basear aí. adianta Vamos lá, Patrícia. Vai mandando aí, vamos não adianta a basear aí gente sobre a tentar orientar de pouco. questões maiores aqui, né? A Vamos lá. Gabriela Fernandes, lá no comecinho da live, ela já mandou uma pergunta aqui, ó. Boa Quem? tarde. Eu possuo dois lotes pela mesma empresa imobiliária, mas em loteamentos diferentes. Eu posso transferir o valor pago de um lote para o outro? Pode, tranquilo. Entre imobiliárias diferentes? Não, é a mesma imobiliária, mas os loteamentos é que são diferentes. Ah, olha, veja bem, o que não tem uma proibição expressa, pode ser feito. Não vejo problema nenhum em relação a isso. O meu receio é o seguinte: quando ela pactuou, quando ela fez esse contrato, ela fez sobre determinadas regras. Se ela vai fazer esse compartilhamento de obrigações e tal, é possível que incidam novas regras que talvez não sejam tão benéficas assim para ela. É possível? Quem é? Quem é a pessoa, Patrícia? É a Gabriela Fernandes. Viu, Gabriel? Gabriela. É possível? É. Tranquilo. Já que é com a mesma loteadora, não vejo problema nenhum. Você só tem que ter cuidado em relação às regras dessa nova pactuação, para você não cair numa cilada, não assinar um contrato que, se depois você se arrepender, você não perca praticamente tudo que pagou e ainda fique devendo. Então, eu te oriento a pegar essa proposta da loteadora ou imobiliária e levar ou a Defensoria Pública ou um advogado da tua confiança e se informar para ver se o negócio ele é interessante para ti. Porque depois que você assinar, minha querida, aí é só na justiça e, ó, muito tempo. São questões demoradas. Porque, via de regra, a loteadora sempre recorre. Essas questões dificilmente elas se resolvem em primeira instância. E são distribuídas tanto nos juizados especiais cíveis, que em tese eram para ser bem rápidos, só que a loteadora sempre recorre. Então, se fizer um mau negócio, pode ser que demore bastante para você se recompor. É. Gabriela também perguntou sobre a questão do pagamento em várias parcelas, mas já foi respondido aqui, né? Mas isso, doutor, isso se vale para contratos assinados até que ano? Porque o senhor citou, né, que teve uma nova lei, então a partir de um determinado período foi essa lei do distrato, a lei do isso. Então, até que ano que vale essa questão? O que acontece? Para os contratos assinados até 27 de dezembro de 2018. Beleza. Essa decisão do Tribunal de Justiça, ela disciplina essas relações. Se foi assinado Até no dia 27 28, de dezembro de 2018. 18, exatamente, desculpa. 27 de dezembro de 2018. No dia 28 de dezembro foi publicada a nova lei do distrato. Essa lei que tem que ser banida do ordenamento jurídico porque ela arrebenta com o consumidor. Ela é muito ruim. Mas está valendo, Mas né, está doutor? valendo. Então, se você assinou um contrato em 28 de dezembro de 2018, você pode ter certeza que ela foi toda lastreada na nova lei do distrato. Que a lei, para quem quiser anotar, é a lei, deixa eu ver, 13.786 de 2018. Vale a pena dar uma olhada nessa lei. Ela é um pouco extensa, mas dá para ver direitinho como é que ela trata o consumidor. Coloca o consumidor está aqui, o loteador aqui. É uma situação de assimetria manifesta. Muito ruim para o consumidor.
Certo. Principalmente Gabriela, né? para o consumidor inadimplente, que se ele deixar de pagar. Se ele deixar de pagar, o mundo cai. Uhum. Mas esses percentuais, então, é só para quem comprou antes, né? Até dia 27 de dezembro de 2018. Exatamente. Deixa eu esclarecer uma coisa, Patrícia. Esse acordo ele não transitou em julgado. Não acabou ainda. Quando é que vai acabar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas está valendo. O que acontece? Está valendo entre aspas. Por exemplo, se eu tenho uma ação, e eu tenho conversado com os colegas na defensoria, para utilizarem como argumento de convencimento do juiz esse acordo. Porque esse acordo, a loteadora já recorreu e já entrou com recurso especial e extraordinário para o STF e STJ. Ou seja, essa questão vai parar lá em Brasília. Ela não vai acabar aqui. E enquanto houver recurso, esse acordo ele não transita em julgado. Tá certo? Os juízes eles não são obrigados a obedecer, a seguir isso aí. Não são, porque não transitou em julgado, está em discussão ainda. Mas todas essas teses que foram construídas, em torno de umas 8 teses que a gente já falou aqui, elas foram construídas com base em decisões reiteradas do próprio STJ. O tribunal não inventou isso. Nem a Defensoria Pública, quando recorreu, tirou isso da cabeça dela. Não. Pegou de decisões que já chegaram ao STJ, decisões individuais que chegaram ao STJ, e o STJ seguiu essa linha. Então a gente pegou esses precedentes e falou, ó, tribunal, o STJ já tem essa orientação, ou essas orientações em relação a esses casos. E aí o tribunal acatou isso. Mas é direito da parte e o recurso. Então, essa questão vai subir para Brasília, para o STJ e STF, inevitavelmente. Até aqui, ela não transitou julgado, já tem mais embargos. Pra você ter uma ideia, já teve 3 acórdãos, só no Tribunal de Justiça. Teve o primeiro, houve recurso, foi em fevereiro de 2019, houve recurso, em maio de 2019, houve recurso, e o último foi agora, em novembro de 2020, que é exatamente esse, que deu uma mudada na situação, que é exatamente esse que a gente está comentando aqui. Mas já teve recurso para o próprio tribunal dessa decisão, de novembro de 2020. Fora que já foram manejados outros para o STF e STJ, e está aguardando a decisão de admissibilidade. Complicado. Certo. Doutor, então pode acontecer do comprador, da pessoa que comprou esse lote e não tem mais que pagar ou quer desistir da compra, chegar lá na imobiliária, né, na loteadora e falar que quer desistir do lote e essa loteadora querer cobrar outros valores que não esse da tabela? Sim. Não, a loteadora vai querer cobrar. Ela vai querer cobrar o que está no contrato. E aí, se ela cobrar exatamente o que está no contrato, o consumidor sai de lá devendo, certeza. Não recebe nada, não recebe nada. E aí, o que acontece? Ele pode judicializar, com base nesse acordo do Tribunal de Justiça. Ainda que não tenha transitado em julgado, Patrícia, via de regra, os juízes seguem. Porque foi algo construído depois de muito debate, de muita discussão. Os juízes têm seguido essa orientação do Tribunal de Justiça, ainda que não tenha transitado em julgado. Mas os juízes têm seguido. Então, a orientação é a seguinte: se você vai até a loteadora e ela falar, tudo bem, tem essa decisão aí, mas a gente já recorreu, ainda não acabou e tal, você vai pagar o que está no contrato. Então, você fala assim, não pago. Vou para a justiça, não pago isso aí. E não pague. Não pague, porque senão você vai ser lesado, como muitos já o foram. Certo. Então, a pessoa, ela pode, caso ela se enquadre no perfil de atendimento da Defensoria Pública, ela pode procurar a Defensoria Pública ou ela pode procurar ainda, né, um advogado para entrar com uma ação individual nesses casos, né? Sim. O que importa não é a data do ajuizamento da ação individual. O que importa é a data da celebração do contrato, que tem que ser antes do dia 28 de dezembro de 2018. Preenchendo esse requisito, pode ajuizar. O consumidor ele tem um prazo de 10 anos, Patrícia, para fazer a cobrança, para ser restituído daquilo que ele entende que é de direito.
É um prazo. Então, por exemplo, eu deixei de pagar um lote lá em 2012. Ah, Desisti, deixei de pagar o lote. você? E aí eu vou procurar. Não, não, É um exemplo? hipoteticamente. Hipoteticamente. E Ah, agora eu vou procurar a Defensoria Pública, ainda está valendo, tá né? valendo, tá valendo. Se eu Ah, deixar de passar esse ano, já. olha que interessante o que o tribunal falou. E a loteadora enlouqueceu por conta disso. Falou, olha, incide correção monetária. E o índice é o IGPM. E ele incide a partir do desembolso de cada parcela. Ou seja, tem um valorzinho legal. Para quem já passou aí 8 anos, acha que não tem nada a receber? Tem. Tem a receber sim. E o valor é bem interessante. Vale a pena correr atrás. Amigavelmente, vai Então tá receber aí. alguma coisa? Nada. Não recebe nada. Nem porque é o seguinte: o que acontece nesses lotes? Essas cláusulas são tão malucas, elas estão feitas para lesar o consumidor de uma forma tão manifesta que às vezes a gente fica até meio surpreso. Alguns assistidos têm nos narrado a seguinte situação. Eu passei 4 meses sem pagar o lote. Quando eu cheguei lá, eles já tinham vendido meu lote. Fui lá para negociar e já tinha vendido. E acontece isso todos os dias. Você deixou de pagar, o que a loteadora faz? Ela já passa para outro e vai embora. E o consumidor chega lá e fala, não, meu filho, você não tem mais lote não, você não pagou. Acabou para você. Ah, mas eu paguei uma parte. Pagou, perdeu. Que aí o consumidor faz o quê? Nada. Fica no prejuízo. Aí, se ele procurar a Defensoria Pública ou um advogado, aí a conversa vai ser outra. Aí, peraí, não é bem assim não. O que acontece? Esses contratos, eles vêm com uma cláusula, que a gente chama de cláusula resolutiva, tácita, 3 meses. Você atrasou 3 meses o pagamento, o contrato já está rescindido. Só que a lei do parcelamento urbano, ela fala o seguinte, não, mas não é bem assim não. Você tem que ir até um cartório, notificar o consumidor pessoalmente, isso com aviso de recebimento. Ele tem 30 dias para ir lá e pagar essa dívida. Se ele não fizer, aí sim. Aí a loteadora pode pedir o cancelamento da averbação desse contrato de compromisso de compra e venda da matrícula do imóvel. E aí ela está liberada para fazer uma nova transação sobre esse imóvel. Beleza. Você acha que as loteadoras fazem isso? Fazem nada. O consumidor deixou de pagar, já passa para outro, e ele vai lá e fala, ó, é o seguinte, que você pagou, perdeu. E aí, meu amigo, é só choro e vela, não tem o que fazer. E as pessoas, Exceto depois não têm procurar a informação, Defensoria Pública. se conformam com isso, o que é lamentável. Isso chama-se abuso de direito. Abuso de direito. As loteadoras, elas abusam da falta de informação do consumidor e praticamente o extorquem com essas cláusulas abusivas. Mas, cada vez mais, o consumidor ele está procurando os órgãos de defesa, Defensoria, PROCON, Ministério Público, consulta um advogado. É o que eu sempre falo, não vá sozinho. Ou se for sozinho, não vá sem essas informações. Se informe primeiro, porque senão você vai cair numa cilada. Certo. Doutor, a Gabriela também, ela perguntou o seguinte, a gente já respondeu aqui, mas só para reforçar, né? Ela perguntou se esse novo percentual de retenção, né, os limites, se aplica também em casos de lotes que foram comprados anterior ao ano de 2016. Sim, né? Só não pode ser depois de 2018. Beleza. Gabriela, né? Gabriela, e outra coisa, o valor que foi pago ele tem que ser corrigido a partir de cada pagamento. A loteadora não corrige. Na realidade, ela não quer te devolver nada, muito menos corrigir. Mas o tribunal já deixou assentado isso. Tem que corrigir o valor que foi pago. Depois é que vai incidir a eventual retenção. E aí o quê? 70%? Se pago mais de 70%. Olha que interessante. O tribunal ele ainda fez essa tabelinha e ele tornou mais justa essa retenção. Por exemplo, quanto mais eu pago, menos a loteadora pode reter. Se eu paguei 80% do contrato, se eu paguei 80% do imóvel, ela só pode reter 10%. Patrícia, tem contratos onde o direito de retenção é de 50% do valor pago. 50%. Isso quando sobra alguma coisa. Porque, via de regra, não sobra nada. Não sobra nada. O consumidor, via de regra, ele sai devendo. Ele sai de lá com um monte de notas promissórias. E aí assina. E aí ele vai ter que se virar para pagar isso.
né? Então, a orientação é não assine nada. Se perceber que for abusivo, procure a Defensoria Pública ou procure um advogado, né, para se orientar e se, se acha que precisa de uma pessoa lá, também, né, procure esses profissionais, esses defensores e defensoras públicos Exatamente. ou advogados. Se você estiver achando que boa parte daquelas cláusulas são abusivas, você tem completa razão. Elas são abusivas mesmo. Elas estão lá para arrebentar o consumidor. Então, se o contrato já foi assinado, boa parte do que está escrito ali, a justiça já exclui e fala, ó, isso aqui é tudo nulo, tudo nulo. Ah, mas eu assinei, não interessa. Isso é relação de consumo, incide o CDC. Essas cláusulas são todas nulas, todas. E aí o que sobra mesmo é o direito de retenção. Só isso. Ah, outra coisa, pagamento de tributo, responsabilidade de quem compra. O tribunal também já deixou assentado isso. IPTU. Responsabilidade de quem, doutor? De quem compra, do comprador. A responsabilidade é dele. Certo. Então, eu comprei um lote em 2018. A partir de... Estou pagando a parcela, né? Ainda Aham. 2018, 2019, O IPTU é 2020. seu. O IPTU é meu a partir da data que eu assinei o contrato. Exatamente. O IPTU é seu. Isso também foi assentado pelo. Apesar que a gente já tinha várias decisões nesse sentido, sabe, Patrícia? O tribunal apenas ele uniformizou isso aí no formato de teses. Doutor, a Manuse, ela perguntou, né, que esse acordo realizado com a imobiliária para não ficar inadimplente pode ser anulado judicialmente em razão de retenção de mais de 70% do valor pago. Como é? Não entendi. Repete aí, Patrícia. Pois é, eu também estou lendo aqui e não entendi. Acordos realizados com a imobiliária para não ficar inadimplente pode ser anulado judicialmente em razão de retenção de mais de 70% do valor pago. Eu não sei se ela está falando assim, se a pessoa pagou, disso que a gente já está conversando agora, se a pessoa pagou 70% do valor, se ela pagou uma parcela e aí desistiu e a, a loteadora quer ficar com 70% do valor que já foi pago, ou algum acordo para não perder o lote. Não entendi. Ô, Manus, Também. obrigado, viu? Obrigado por me colocar no nossa justa. Não entendi. Manus, você tem meu WhatsApp, viu? Você manda essa pergunta no WhatsApp, viu? Mas Manuse, se a questão Mas, for a só desistência. Patrícia, essa questão da retenção, se o contrato, ela está colocando o acordo, já foi realizado. Continuo sem entender, Manus. A imobiliária, caramba, 70%. Cláusula abusiva, viu? Retenção totalmente abusiva. E mais, Manus, o que acontece? Ó? Esse direito de retenção, como ficava muito a cargo da jurisprudência, isso chegou até o STJ. O STJ falou o seguinte, olha, isso pode flutuar entre 10% e 25%. A nova lei do distrato chegou e falou, ó, a farra acabou. 25% é o teto, o direito de retenção. Retenção Mas de doutor, eu entendi. é uma loucura. Isso é mais do Doutor, que mas eu abusivo. entendi agora. Eu entendi agora o que ela quis dizer. É que o acordo já foi realizado. Então, ela parou de pagar e aí foi lá na imobiliária e fechou o acordo de 70%. Ela quer saber se tem como mudar isso. Tem. Eu entendo que sim, ainda que o acordo tenha sido realizado. Porque nesse caso, a meu ver, é um abuso de direito manifesto da loteadora. Ela impõe essas regras ao consumidor, que não tem como se defender disso. O que ela faz? Ele executa um contrato que é ilegal, permeado de cláusulas abusivas, leoninas e que arrebentam o consumidor. Ah, mas está no contrato. Não interessa. Não interessa o que está no contrato. Ainda que tenha sido. Eu acho que esse acordo ele pode sim ser questionado judicialmente, porque essa retenção ela é absurda. 70% do valor pago, isso é um absurdo. Ainda que tenha sido assinado. Certo. O Ricardo Marques, ele está perguntando se a Defensoria auxilia nos cálculos dessa negociação. Ele falou que chegou agora. Só para já ajudar o Ricardo, tem uma nova decisão, né, que a gente está comentando aqui,
que estabelece a porcentagem em cima de quanto que você já pagou. Por exemplo, vou ler aqui, tá aqui no nosso Instagram mesmo, você procura aí, eu acho que é o sexto post. Desce aí o sexto post. Que quando você já pagou 25%, o máximo que a imobiliária pode reter também 25%, né, do valor pago, valor contratual. Então, no contrato que você assinou, né? Se já pagou de 25 a 50, é só 17% máximo, né? E se já pagou de 50 a 75, é no máximo 15%, e se já pagou acima de 75%, o máximo é 10%, né? Então, mas a defensoria auxilia, sim, você ir lá, você negociar com a imobiliária. Se elas negarem também, a defensoria auxilia na ajuização de uma ação individual, né? Quem é que Isso perguntou, se você Patrícia? se encaixar nos critérios de atendimento. Quem perguntou, Patrícia? Foi o Ricardo Marques. Ricardo, meu irmão, não vá sozinho, hein? Se informa antes direitinho, procura a defensoria, o PROCON, o Ministério Público, um advogado da tua confiança, mas se informa antes. Não vá sozinho, porque eles vão te empurrar lá uma nova pactuação e se você assinar, você se arrebenta. Então, não caia nessa. Certo. O Ricardo, ele também perguntou se a imobiliária pode tomar o lote por causa de inadimplência de 2 meses. Que é mais ou menos a situação que a gente estava comentando, né? Eles tomam com um mês de inadimplência. Resultado, o que acontece? Depende do contrato, sabe, Ricardo? Alguns contratos, esse prazo de inadimplência é de 3 meses. Mas é possível que o contrato prevê o seguinte: 30 dias de inadimplência, está rescindido o contrato. Está rescindido, meu amigo, e já passa para frente teu lote. Já era para ti. E aí, o que ele faz? Passou para frente e essa Cláusula parcela que ele abusiva. pagou? A cláusula ela é abusiva. Ele tem que ser notificado, a loteadora tem que notificá-lo, ele tem um prazo de 30 dias para ir lá e pagar a dívida. E o contrato permanece, segue. Só que as loteadoras não fazem isso. Se fizer, ele tem um prazo de 30 dias para ir lá e quitar a dívida. Obviamente, a parte que está em atraso. Quitou, o contrato segue, com os vencimentos normais das parcelas. Certo. Ele fez mais uma pergunta: se esse percentual que a gente comentou é com base no número de parcelas ou no valor corrigido pela inflação? É no valor do contrato, né? Não, a retenção é com base no valor que foi pago. Não é. O que acontece? As loteadoras, elas argumentavam isso. Falou, peraí, isso é o valor do contrato, vamos discutir o valor do contrato. E aí o tribunal falou, não, é o valor do que foi pago. O teu direito de retenção é do valor que foi pago. Imagine, 20%. Se você pagou 10 no contrato de 20 mil, atualiza, vai para 30. 20% dá 6 mil. Sim. Não faz Não, eu acho que eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que mais, Patrícia, e mais. Eu vi a pergunta aqui do Ricardo. Não sei se foi o Ricardo. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui. É o Eduardo. É o Eduardo. É sobre o cálculo de atualização das parcelas, né? Eduardo, isso aí é o seguinte: o tribunal também já pacificou isso aí, sabe? Incide correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada parcela. E a correção é pelo IGPM. É um índice interessante. Agora, juros de mora é só depois do trânsito em julgado da ação. Porque só a partir daí que a loteadora efetivamente ela se configura em mora em relação ao pagamento. Agora, correção monetária e IGPM é a partir do desembolso de cada parcela. É só fazer a correção de trás para frente. E depois calcular a parcela de retenção da imobiliária. Certo. Doutor, agora sim, o beabá, para quem vai comprar o lote, o que essa pessoa tem que fazer primeiro para não cair nessas situações? Tô vendo uma pergunta aqui, Patrícia, do Pedro. Do Pedro, né? Aqui ele diz assim, só para resumir, caso eu desista da compra do lote, a loteadora pode reter até 25% do valor pago e o restante será devolvido com a atualização. Pedrão, é isso aí. Só que é o seguinte, dá uma olhada nessa tabelinha. Você tem que ver se você pagou, depende do que você pagou. Se você pagou 25%, ela pode reter 25%. Se você pagou entre 25% e 50%, ela pode reter 17%. Se você pagou entre 50% e 75%, ela pode reter 15%.
Se você pagou mais de 75%, ela só pode reter 10%, tá? Essa é a tabela que foi construída pelo Tribunal de Justiça depois do recurso da Defensoria Pública. Os juízes têm aplicado isso, porque ela é muito razoável. Lembro a progressividade do imposto de renda, né? Se você pagou mais, o direito de retenção, obviamente, ele tem que ser percentualmente menor. Tranquilo, Pedro? Agora, a sua pergunta aí, Patrícia. Você falou que eu já não me lembro mais. Doutor, é assim, a pessoa nunca comprou um lote na vida, resolveu que vai investir na casa, vai comprar aquele lote, vai começar a planejar o futuro, e aí ela tá pesquisando para comprar o lote. O que ela precisa prestar atenção, assim, para não cair nessas questões abusivas, para não cair em golpe, para comprar algo que não vai dar dor de cabeça para ela lá no futuro? Paulo, o que acontece? O ideal, antes de você assinar um contrato desse, porque esse contrato ele vai te obrigar por 15 anos. Então, o conselho que eu dou, não digo conselho, a orientação que eu dou é o seguinte: você vai até a loteadora, ela vai te explicar como é que funciona e tal, e vai dizer, ó, tá aqui, assina. Você fala assim, não, peraí, me dá esse contrato, eu vou levar para um amigo que é da área jurídica, vou levar lá para o meu defensor, para um colega que é advogado, vou levar lá no PROCON e tal, e depois eu volto aqui. Não assina esse contrato imediatamente, porque o que acontece? Depois que você assina, você se obriga contratualmente. E aí você só consegue se desvencilhar disso através da intervenção do Poder Judiciário. Porque tem aquele jargão que o contrato faz lei entre as partes. Então, se você assinou, você se obrigou. Mas as cláusulas são absurdas. Não interessa, você se obrigou. Dá para excluir? Só dá, mas só através da intervenção de um juiz. Isso é demorado. Às vezes é estressante para a parte. Então, se precaveja antes. Procure se informar antes. Dá uma lida no contrato, leva para alguém que tenha conhecimento na área, o defensor, alguém do PROCON e tal. Se informe antes. Leia o contrato, leia as cláusulas. Eu sei que são contratos extensos. E a linguagem nem sempre é das melhores. E, via de regra, é uma linguagem pesada. O consumidor não consegue... a letra miudinha, né? Letra miudinha, tamanho 8. E o consumidor não consegue entender. É chato. Um calhamaço de papel. Leva para alguém que entenda. Porque se depois que você assinar, companheiro, aí para você se safar de um contrato desse, é demorado. E mais, com essa nova lei do distrato, ficou muito mais complicado para o consumidor inadimplente ser ressarcido daquilo que ele pagou. Vai ficar bem complicado. Olha o que acontece com essa nova lei. Ele vai pagar 10% de multa em cima do valor do contrato. Se o contrato for de R$20 mil, 10% ele já vai ter que pagar na rescisão. Ou seja, obviamente ele não vai pagar, vai ser abatido daquilo que ele tem a receber. Só isso aí já arrebenta com o consumidor. Porque a imobiliária atualiza o valor do contrato, incide 10% e fala, ó, essa parte aqui você já recebe. E é para matar. Fora o direito de retenção, né? Que pela nova lei do distrato é de 25%. É um valor alto, não é um valor baixo. Se você pagou 10 mil, então, se fosse, já foram embora. Se fosse para dar uma dica, seria talvez não compre lote agora. Olha, é complicado, sabe? A gente está num período tão difícil, período de pandemia, 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, é você se obrigar por muito tempo, né? Então, não é diferente de um fogão, de uma geladeira que você compra em prestações em 12 meses. A gente está falando de 15 anos. Então, muita coisa pode mudar. Então, se você puder esperar um pouco mais até as coisas se normalizarem, eu acho que a prudência assim aconselha. Porque é um contrato para a vida toda, é muito tempo. E a discussão dessas cláusulas, ela é estressante, ela é demorada. Não para a defensoria, é o nosso métier, isso faz parte da nossa atuação. Isso para a gente é comum, mas o consumidor não é. O processo fica parado 6 meses, à espera de despacho do juiz, porque a vara está soterrada de processo. Então, é importante.
Doutor, a gente está caminhando para o fim da nossa live, só temos mais alguns minutinhos, e agora eu quero falar também sobre uma questão que eu já vi que dá muita dor de cabeça. A infraestrutura do loteamento é responsabilidade de quem? É responsabilidade da loteadora? É responsabilidade da Agora, prefeitura? não tenho dúvida, isso está na lei, isso aí está na lei desde 79. Teve algumas alterações nessa lei de parcelamento urbano, que é uma alteração de 2017. Mas água, luz, esgoto, drenagem pluvial, tudo isso aí é de obrigação da loteadora. Ruas, abertura de ruas, tá? Tudo isso aí Mas o asfalto não está incluso. depende. Depende da situação específica e do contrato com a prefeitura. Mas, via de regra, sim. Ela tem que entregar a obra pronta para ser habitada. Pronta para ser habitada. Nesses contratos novos, já está incluso. Só que é o seguinte, isso aí, quem paga é o consumidor. É o consumidor, não é a loteadora. Ela vai incluir isso aí no valor do lote. Ela não tem prejuízo com isso. Ah, mas vou ter que entregar com ruas asfaltadas. Já está incluído no valor do lote que você está vendendo. Então não é Mas prejuízo. tem que estar no contrato. Exatamente. Agora, isso tem que estar no contrato. Por isso que é interessante, Patrícia, antes de assinar esse contrato, que é um contrato para a vida toda, você tem um pouco de cautela. Passa um mês com esse contrato na mão. Tá? Ou cada dia você lê uma página. É um contrato que Cada vai dia ter leva para um amigo diferente. 20 anos. Hã? Cada dia leva para um amigo diferente. Exatamente. Leva para um amigo. Se você achou que ele não está muito confiante, você leva para outro. Enfim, vai pegando sugestões de colegas. É um contrato que vai te obrigar por muito tempo. Você não precisa assiná-lo do dia para a noite. Fica com ele um tempo, uma semana, 15 dias, vai lendo, vai se informando. O Google está aí para isso. Enfim, esse é um passo que tem que ser dado com segurança. Se você achar que o contrato ele não te beneficia, e pense também na possibilidade de não dar conta de pagar. E se eu não der conta de pagar? De repente, os contratos até falam que se você não der conta de pagar, você vai até preso. Então, cuidado. Então, cuidado. Olhe cláusula por cláusula, seja precavido. Porque esse é um contrato de adesão. Ele não é discutido com você. Ele é imposto a você. Ou você assina ou você não assina. Se você chegar lá, Paty, falando o seguinte, olha, eu assino o contrato. Agora, a cláusula 23, a linha B, eu não concordo. Sabe o que eles vão dizer para você? Até mais. Não concordo, problema é seu, não assine. Não tem É discussão. igual assinar contrato de abertura de conta em banco. Exatamente. Você não discute, você não tem nem a possibilidade de discutir essas cláusulas. Ou você assina ou você não assina. Por isso que é uma decisão que tem que ser tomada com muita cautela. Leva o contrato para casa. Jamais, pelo amor de Deus, não assine esses contratos lá no escritório da loteadora. Porque lá o ar-condicionado vai estar ligado, o cafezinho vai estar quente, o pão de queijo vai estar uma delícia ali, o clima vai estar perfeito. Não assine esse negócio. Leve para casa. Leve para casa, que aí você vai ter tempo para pensar. Certo, doutor. Então vamos encerrar aqui essa live. Eu acho que foi muito proveitosa. Agradeço os esclarecimentos. Já me ajudou bem e eu espero que tenha ajudado outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Se o senhor quiser deixar algum recado, Legal, algum Patrícia. encerramento, uma Agradeço e palavra final. parabenizo por esse projeto aí da comunicação da Defensoria. É sempre uma satisfação bater esse papo, essa conversa informal aqui com os colegas. Vejo aqui alguns colegas aqui na live e é sempre uma satisfação a gente trocar essa ideia, trocar algumas ideias aqui com os colegas e esclarecer o nosso assistido, né? Para que ele cada vez seja mais consciente e possa tomar decisões cada vez mais acertadas, tá bom? Obrigado, querida. Obrigado a cada um que participou, viu? Abraço grande. Obrigado, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Pronto, então a gente vai encerrando mais uma edição do Live DPE, a primeira do ano de 2021. E já quero falar aqui que no dia 1º a gente vai ter uma live sobre o Dia da Mulher. Então você pode anotar aí e acompanhar a gente. É quase sempre nesse horário, 4h, 4h30 da tarde. E você pode acompanhar também as informações sobre a live e sobre outros temas aqui nas nossas redes sociais. Também pode dar uma olhadinha nos nossos posts, tem várias coisas com informações relevantes que, se não servir para você, pode servir para alguém que você conheça. Então,
pode passar para frente, tirar post, tirar print, mandar nos grupos, tá? A gente quer é que essas informações se espalhem e ajudem as pessoas na educação em direitos, né? Para que ninguém seja lesado, para que ninguém tenha o seu direito violado. E se você fizer parte do público atendido pela Defensoria Pública, se você se enquadrar nos critérios de atendimento, pode ligar pra gente. Se você ver aqui no nosso Instagram também tem o nosso 0800 e os telefones das regionais que ainda não estão atendendo pelo 0800, tá? A gente espera que isso tenha sido muito proveitoso para você e eu espero você numa próxima. Tchau, tchau!